Meu amigo, minha amiga, seja outra vez bem-vindo ao nosso canal da leitura diária das escolas bíblicas dominicais. As nossas leituras diárias nessa semana, elas são correspondentes à lição de número 1 deste quarto trimestre, que traz o título O Mundo do Apóstolo Paulo. Esta lição que será estudada agora, neste domingo, dia 3 de outubro deste ano de 2021. Nesta quarta-feira, o texto sagrado que nos está proposto nesta leitura diária para mencionarmos aqui, ele está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 5 e o versículo de número 6. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 5, versículo de número 6, e o texto sagrado nos diz assim: porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e nós nele, e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Esta leitura é uma leitura bastante interessante e ela nos apresentará uma das características também deste nosso querido pioneiro na evangelização dos gentios, a saber, o apóstolo Paulo. E essa característica interessante que a gente tem acerca do apóstolo Paulo, ela também é retratada no tema da leitura desta quarta-feira. Tema este que nos dirá Paulo, um defensor da fé. Quando olhamos para esse texto, nós podemos observar claramente isto, que Paulo, ele era um defensor da fé cristã. Primeiramente, nós precisamos compreender o contexto sobre o qual Paulo está escrevendo para os coríntios. E isto tudo nós observaremos na lição de domingo, em classe, na sala de aula, na escola bíblica dominical. Porém, de forma rasa aqui eu quero apenas trazer um norte para que você compreenda, mas o contexto no qual Paulo aqui está escrevendo essa carta aos Coríntios, ele está escrevendo para uma região aonde que havia uma grande diversidade de crença, a uma região onde que o sistema religioso ali era um sistema politeísta. No caso, eles acreditavam em vários deuses. Nós sabemos que existe o politeísmo, que é a crença que existem vários deuses. Nós sabemos que há o panteísmo, que acredita que tudo é Deus, mas nós, na perspectiva que cremos e nos é apresentada na palavra de Deus e compreendemos também que Paulo tinha esta visão, somos nós monoteístas. Cremos que há um só Deus e um só Senhor. Agora, observando esse texto, nós vamos ver que Paulo ele faz defesa dessa fé monoteísta para os crentes que estavam na cidade de Corinto. E ele expressa nesse texto, aonde que ele vem retratando neste capítulo 8, acerca das coisas oferecidas aos ídolos, E aí Paulo vem dizendo que ainda que há pessoas que ofereçam coisas a ídolos, a imagens, Paulo lhe traz essa aplicação da fé, dizendo que não passa-se apenas de sacrifícios desnecessários ou que não tem uma resposta real e verdadeira. Paulo ele vai deixar bem claro aqui, dizendo que o ídolo nada é no mundo. Se você observar o verso de número 4. E aí ele entra no verso de número 5 que fizemos menção, dizendo que ainda que sejam chamados deuses, seja no céu ou na terra, todavia há um só Deus. Há um só Deus. Talvez você vai estar ouvindo
neste momento esta mensagem através deste vídeo e vai talvez até pensar consigo mesmo. Mas aonde ele quer chegar com isso? Eu quero que a sua fé ela seja de fato edificada pela palavra de Deus. Muitos de nós temos o costume de pensar que há vários deuses. Nós temos vários movimentos religiosos que apresentam outros intercessores, entre Deus e o homem, outros mediadores entre Deus e o homem. Mas só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo, o nosso Senhor e Salvador, que entregou-se por nós na cruz. Então Paulo lhe deixa bem claro, e o tema da nossa leitura de hoje faz jus ao texto que aqui mencionamos. Paulo, um defensor da fé. Que eu e você possamos ter a mesma proeminência de Paulo e sermos defensores da fé cristã, a fé monoteísta. Só há um Deus, só há um Senhor. Não da fé panteísta, que tudo é Deus, e nem da fé ao qual teremos o conhecimento de que há variedade de deuses, a fé politeísta não. Nós somos monoteístas, Um só Deus, um só Senhor. Que Deus te abençoe, firma a tua fé em Cristo. Na medida da proporção da tua fé, o Senhor alcançará a tua vitória. Mas tem um detalhe, a tua vitória precisa estar depositada no alvo certo. E este alvo é o Senhor. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o justo. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo.